Boa noite, igreja linda! Boa noite, buenas noites, shalom, shalom, shalom Adonai, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz. E aí, a forma que você se sentir mais afagado pelo Espírito Santo, é assim que eu quero te cumprimentar hoje. Você já sabe por que eu sei, porque você está numa casa de paternidade. E uma casa de paternidade, ele não te aponta, ele não te acusa, mas ele te direciona ao seu destino profético. E o direcionamento é muito diferente de uma acusação. A acusação te leva a você paralisar, e o direcionamento te leva a você romper. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos fazer a cada dia. Porque numa casa de paternidade não tem nada mais gratificante do que você ver teus filhos voando voos mais altos do que você possa chegar. Estão pedindo para eu centralizar. Já estou sabendo que estão filmando então. E é para eu segurar a onda, é isso, né? Beleza. Glória. Falar que nem a velhinha do meme. Não vou não. Então, gente, quando você é pai, ou você que tem promessa e será um pai excepcional em nome de Jesus, vocês querem que seus filhos voem em voos mais altos que você, façam coisas melhores que você. E cara, Jesus não foi diferente. Quando ele estava no fim do seu ministério, ele falou: e vós fazeis coisas ainda maiores do que eu fiz. Cara, Jesus, o homem 100% homem e 100% Deus. Ele não falou que nós seríamos maiores, mas que faríamos coisas maiores. É diferente. Porque quando nós entendemos que um bom pai, ele quer que nós venhamos avançar no mundo espiritual. É quando nós sabemos que um pai, ele dá raízes para o filho ficar. Ele dá afeto, o pai, ele ensina, o pai corrige, mas ele também dá asas para o filho voar. É isso que faz de um ministério não ser um ministério, mas ser uma casa de paternidade. É onde faz os seus filhos crescerem na presença do Espírito Santo. A coisa mais gratificante que existe é nós estarmos no Reconecta e os nossos filhos voarem, ministrarem batismo com o Espírito Santo, ministrarem libertação, ministrarem cura. E eu olho e falo assim: Jesus, que lindo, meus filhos cresceram, Jesus. É muito lindo, cara. Porque você, como um pai, seja natural ou seja espiritual, nós queremos nossos filhos que cheguem em voos mais altos. Eu olho para o Mateus aqui, eu vislumbro ele, um homem muito mais ousado do que eu, muito mais usado do que eu, que domine a palavra muito mais do que eu, que tenha muito mais unção do que eu. Se hoje eu chego e ministro alguém uma libertação, uma cura, alguma coisa, cara, se eu ministro de maneira suave, nossa, o Mateus então só vai erguer o sovaco para coçar o cabelo, o cara já cai. Em nome de Jesus, recebe, Mateuzinho. Eu falo assim: ai, que preguiça, pum, caiu. É isso, gente. É isso. E quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos viver isso, nós também entendemos que ele já nos deu poder. A palavra de Deus, em Lucas 10:19, diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Cara, vamos entender o que essa palavra diz. Quando a gente para entender, por definição sobre poder, é aquele que exerce força sobre algo ou alguma coisa. Então, quando nós paramos para entender, por definição, poder, nós começamos a desmistificar o poder. Então, algumas vezes a gente já pensa que, o poder, então alguém poderoso é alguém que não perde, é alguém que não falha.
Alguém poderoso, então, é alguém que não tem vaidades, é alguém que não tem erros, é alguém que... Não, cara, não é isso. A gente começa a desmistificar exatamente a definição de poder, porque o Espírito Santo de Deus, ele diz: eis que te dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, o Senhor já nos deu poder aonde? Em Gênesis, quando ele diz: sujeitai toda a criação, em que nós deveríamos governar, agir com governo. Ele já nos deu poder sobre a criação, sobre a terra, sobre os animais. Se ele nos deu poder, então qual é a diferença sobre um homem cheio da presença do Espírito Santo? Qual é a diferença do homem que tem, igual eu falei, que é ousado, que tem unção, um homem que é um libertador, um homem que tem palavras proféticas? Peraí, se ele já me deu poder para pisar serpentes e escorpiões, se você já falou que ele me deu poder desde Gênesis para sujeitar, então por que será que muitas vezes nós não nos movemos de forma com que nós já seríamos usados profeticamente como libertadores, como agentes de cura, como agentes de transformação? O que acontece então? É exatamente essa diferença, que o poder nós exercemos sobre algo, uma força sobre algo ou alguém ou uma situação. Agora, a autoridade é diferente. A autoridade, nós temos autoridade sobre aquilo que nós vencemos. Eu tenho autoridade para falar sobre transformação de vida. Eu tenho autoridade para falar sobre autoridade espiritual. Por quê? Porque eu saí de uma vida de pecado e hoje eu sou um libertador. Eu tenho autoridade para falar de uma mudança física, porque eu saí de 150 quilos e hoje eu participo de campeonatos. Eu tenho autoridade para falar em determinada coisa, sobre áreas a quais eu venci. Na presença do Espírito Santo de Deus, Ele me fortalecendo, Ele me fazendo mais do que vitorioso, Ele me dando forças no momento que eu estava cansado. Mas sim, eu venci. E o porquê então? Jesus, Ele tem autoridade sobre a morte, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. A morte não pode detê-lo, então Ele tem autoridade sobre a morte, Ele tem autoridade sobre o pecado. Ou seja, nós temos autoridade sobre aquilo que nós rompemos, ou sobre aquilo que nós vencemos. E aí que está. Quando nós crescemos, quando nós avançamos, tanto no nosso mundo espiritual, quanto no natural, nós crescemos e avançamos não para ser só mais um. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não nos chamou para ser cauda, mas cabeça. E quando a gente ouve isso, a gente pensa que não tem como a gente passar dificuldade. Não é nada disso. Então, se é para ser cabeça e não ser cauda, por que eu passo por dificuldade? Porque eu passo por transtornos, porque eu tenho preocupações, porque eu tenho ansiedades, porque o meu filho fica doente, porque eu tenho perdas. Não, não é nada disso. Quando nós falamos sobre isso, é sobre nós temos autoridade, sermos agentes de governo. Nós devemos governar sobre todas as situações. Quando o Senhor, Ele deu um sonho, sobre as vacas magras e as vacas gordas, era para saber governar sobre o tempo ruim e sobre o tempo bom, não só sobre o tempo bom. E quando a gente fala de governo, a gente acaba tendo uma visão tão medíocre
que a gente acha que exercer governo é só estar em prosperidade, é só se dar bem, é só luxar. E não é, é o Espírito Santo de Deus te capacitando a você vencer o dia mal e você exercer a autoridade sobre o dia mal e sobre o dia bom. Não só você estar bem quando tudo está bem, é você estar bem com autoridade quando tudo vai mal. Quando tudo diz que não, você se ergue e fala: Satanás, você está debaixo dos meus pés. Ou seja, o poder ele já está em nós, ele já nos deu. E aí a gente passa a entender que quando a gente fala de autoridade, a gente não pode pensar que tem autoridade aquele que nunca perde, aquele que nunca passa dificuldades, porque isso já foi desmistificado lá atrás. Porque quando nós pensamos em um rei, e um reino. Peraí, vamos lembrar de uma coisa? Os discípulos de Jesus já caíram nessa pegadinha. Porque quando o Senhor falou que Ele iria exercer o reinado, porque o reino de Deus viria. Os discípulos viraram para Ele e falaram assim: Jesus, espera aí, não é chegada a tua hora não. Porque o que você falou que ia acontecer, não aconteceu. Não há um rei sobre Israel. Espera aí, eles não entenderam nada. O reino do Senhor não é desse mundo. Eles passaram a não entender o que o Senhor falava para eles. Espera aí, não só eles entenderam, ninguém entendeu. Porque quando falava que iria vir o Messias, todo mundo esperava alguém que entrasse de maneira diferente, triunfante, como um guerreiro, poderoso, cheio de pompas. E sabe como o nosso rei entrou? Num burrinho. O nosso rei, ele foi colocado diante dos governadores, caluniado, humilhado, açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele foi levado de um governante para o outro, Herodes, Pilatos. Só que Jesus, ainda assim, não perdia a sua autoridade. Herodes chegou e falou assim: então tu és o rei? Tu o dizes. Então, você está dizendo que você é rei. Não, meu reino não é desse mundo. Ele tinha autoridade. Quando nós começamos a entender que a autoridade está muito longe das aparências, a autoridade está muito longe de aparentar um tempo bom, de não passar por dificuldades, porque quando nós falamos de autoridade, então, automaticamente, se nós estamos com uma mente pequena e tacanha, e não passar pelo dia mal, o que passou Jesus? Quando tomou aproximadamente 360 feridas em seu corpo, com 40 chicotadas menos uma. Peraí, só que ele poderia mandar miríades e miríades de anjos para acabar com toda aquela palhaçada. Ele podia. O próprio Satanás sabia disso. Só que ele não mandou. Porque não existe autoridade sem dificuldade. Não existe autoridade sem nós passarmos pelo dia mal. Não existe autoridade sem você ser tentado. Não existe autoridade sem o teu casamento ser provado. Não existe um casamento sólido. Não existe um casamento abençoado. Não existe um casamento provado no fogo. Não existe um casamento que você possa falar: ei, este casal tem autoridade para ministrar muitos outros casais. Eles têm autoridade porque eles foram provados no fogo. Não existe um casamento com autoridade que não tenha passado pelo dia mal.
Jesus, a minha esposa, eu acho que ela leu muito ela tem que ler muito aquele livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, porque nós vivemos em milagres, e a minha primeira filha, Manuela, era para ter nascido morta, não nasceu. Nasceu segurando o cordão umbilical. O Mateus era para ter nascido sem estômago. Nos 20 dias finais, Deus deu um estômago para ele. E aí, na terceira gestação do Luca, a Camila virou e falou assim: nessa gestação a gente não vai ter milagre nenhum para contar, né? Eu falei: cala a boca, gente. Fica quieta. Não tem o que falar. Vai comer que é melhor, né? Vai comer, gente. Às vezes tu fala assim: amor, não tem nada para você mastigar, não? O que eu quero dizer com isso? Quando ela falou isso, na última gestação, eu estava orando numa sala de oração do nosso antigo ministério, e eu olhei ela barriguda, e aí eu falei: Jesus, dessa vez está tudo bem com o bebê, né? O Espírito Santo falou assim: com ele tá. Agora a luta é com ela. Eu falei: Jesus. Aí comecei a chorar. Eu falei: Jesus, como que eu vou estar sem a mulher que eu amo, com 3 filhos? E eu sei que hoje eu tenho autoridade sobre as enfermidades. Hoje eu tenho autoridade para declarar cura, porque a minha esposa era para estar hoje sepultada. E para a honra e glória do Senhor, ela tem 2 datas de aniversário. Ela tinha tudo para ter uma infecção generalizada, uma asepsia. Eu sei que tem muitos outros milagres aqui. Mas você sabe por que isso acontece? Jesus está te dando autoridade sobre esferas. Jesus está te dando autoridade sobre situações. Só que você só passa por esse tempo sendo provado. Eu sei que hoje, para a honra e glória do Senhor, o ministério RVV já viveu muitos milagres. Crianças serem curadas de câncer imediatamente, instantaneamente, terminal. Pessoas, mulheres. E Ele cura quando Ele quer. Não é eu que quero. Mas eu sei que nós vivemos dias maus para isso. Muito choro, muita lágrima, muita tristeza, muita agonia. Mas eu quero te contar uma coisa. Aquele que te chamou para boa obra, Ele não para no meio. Aquele que é fiel e que te prometeu, Ele é fiel para cumprir em nome de Jesus. Aquele que falou que ia restaurar o teu casamento por completo, que ia restaurar o teu marido, restaurar a tua família, restaurar a tua esposa, restaurar a tua aliança. Ei, Ele não parou, Ele vai continuar. E por que nós paramos no meio? Por que nós existimos? Porque nós somos imediatistas. A gente acha que tudo tem que ir bem, e se não tiver que ir bem, a gente fala assim: onde que eu estou errando? O que eu pequei? E aí a gente tem que entender que, na verdade, o poderoso, aquele que é cheio de autoridade, é aquele que impõe a sua autoridade sobre as esferas da sua vida, que se opõe contra as dificuldades. Ou seja, Davi teve autoridade em guerra quando ele derrubou o gigante. Você tem autoridade em meio às situações das suas vidas, em meio às dificuldades que se opõem contra você. E mesmo que você se sinta fraco, fisicamente, psicologicamente, é exatamente aí que a tua autoridade e fé são colocadas em ação. Então a gente pode dizer que alguém cheio de autoridade
Exerce a tua autoridade quando ele se torna um rompedor. Quando o dia mau, ele se coloca à tua frente e ainda assim você rompe. E ainda assim você não se curva às dificuldades. E ainda assim você transpassa as barreiras do não. E ainda assim você crê que Jesus é o teu porquê e para quê. E você não se deixa vencido. Então hoje a gente vai ver as 4 esferas da autoridade. E a primeira esfera da autoridade é alguém que exerce a sua autoridade, não se apega às suas limitações. A gente tem o costume da gente colocar limites para o agir de Deus. A gente é engraçado. A gente canta Deus poderoso, Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim. Nossa, meu Deus, tá aqui, arabaçou. Aí quando vem a dificuldade, Jesus, eu não estou vendo o caminho. Jesus, eu não estou vendo o que possa ser feito. Jesus, cara, quando nós colocamos a nossa convicção e a nossa certeza nas coisas, nós não iremos romper, nós não iremos ter autoridade sobre aquilo. A primeira coisa que a Camila fez, quando o médico trouxe o diagnóstico do Mateus, foi internet. Aí trouxe o diagnóstico, ela procurou na internet e veio aquela enxurrada de coisas. Aí quando foi com o médico, piorou. Aí ele falou assim, você entrou na internet já, né, mãe? Mais ou menos, mais ou menos. Então tá bom, então vamos confirmar o teu diagnóstico. É isso mesmo. Mas confirmou. É isso. O que a gente poderia fazer? Nada. O que o médico fez? Nada. O que a gente fez? Colocou naquele único que poderia resolver, Jesus Cristo. O médico virou e falou assim, ó, até 1 ano e meio, ele vai ser mantido por sonda. Então a gente vai fazer um buraco no pescoço dele, e ele vai se alimentar vai colocar os alimentos na boca dele, para que ele venha ter sensibilidade dos alimentos. Para que ele não venha perder a degustação, ele venha conhecer o sabor dos alimentos. E aí depois ele ser alimentado em 1 ano e meio por sonda, ele vai ter força suficiente para a gente fazer o seu esôfago, estômago e as ligações artificiais. E aí ele vai ter uma vida restrita, com restrições alimentares. Tá bom, doutor, beleza. Eu sei que no dia da gente fazer o ultrassom do Mateus, a gente estava com as malas todas dentro do carro, porque a gente ia para o encontro com Deus. Ué, mas você sabia se o Mateus ia estar curado ou não? Curado ou não, eu sirvo a Deus do mesmo jeito. E ele com diagnóstico de cura ou não, nós iríamos servir a Deus do mesmo jeito. Então a gente ia envergonhar esse capeta safado do mesmo jeito. Só que quando a gente entrou lá, o médico falou assim, lembra o probleminha que teu filho tinha? Ele não tem mais, ele está curado. E aí, por falta de um estômago, Deus deu uns 3 para ele. Né? E hoje ele parece Lima Nova, gente. Come mais do que... Vou falar, viu? E aí, cara, a gente tem que entender que a gente sempre se apega àquilo que a gente pode dar um jeitinho. No nosso trabalho, você tem dificuldades, a gente está com dificuldades. Eu sei que certa vez o meu irmão ele estava desempregado. Isso foi um ensinamento, porque na época eu não estava na presença do Espírito Santo. Mas foi um aprendizado para mim. Eu estava só na treva, mas eu estava ligado. Porque mesmo quando a gente não está em espírito, a gente observa tudo. E aí um político muito famoso, que eu não vou falar o nome dele, me chama no particular que eu conto. Um político muito famoso, que a gente está sendo filmado, né, gente? Virou e falou assim, pastor,
Vamos fazer algo aí, a gente coloca o teu filho num concurso, passa o número do concurso dele aí, a gente... Meu pai falou, não vou dividir a glória de Deus com ninguém. Isso é corrupção. Meu irmão desempregado, com família, com filho. Nossa, o vovô é doido. É doido por Jesus. Ele não se apegou às limitações. Em pouco tempo, meu irmão estava num cargo melhor. E hoje ele escolhe trabalho. Cara, às vezes, a gente tenta enxergar as nossas possibilidades e probabilidades como se fossem as únicas. A gente tenta enxergar as saídas como se a gente pudesse fazer alguma coisa. E nós não podemos fazer nada. Parece que se a gente não pode fazer nada, a gente entra em desespero. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender exatamente isso. Que aquele que entra na esfera da autoridade, ele exerce o teu poder, exerce a sua autoridade, não se apegando às suas limitações físicas, espirituais, mentais, psicológicas, mas ela vence essa esfera de limitação da sua vida. Existem várias atuações de esferas de autoridade que a gente deve exercer, mas essa é uma delas. Nós podemos ser homens e mulheres de Deus, que a gente venha ser cheios de autoridade ou medíocres. A nossa salvação, se crer e for batizado, a gente vai ser salvo. Agora, como a gente vai ser daqui para frente, nós decidimos. Homens cheios de autoridade e ousadia do Espírito Santo, ou medíocres, que se abate no primeiro embate. Na primeira luta, nós queremos entregar tudo. Ai, acabou o casamento. Ai, acabou tudo. Ai, tá aqui a aliança. Mandar se enfiar essa aliança, vai ver aonde? No bolso para não perder, né, gente? Calma que está sendo gravado. Aí tudo a gente surta. Tudo a gente quer. Ai, porque eu vou entregar tudo. A desistir vai fazer você chegar onde, imbecil? Cara, a gente tem que entender exatamente que nós não podemos deixar com que a autoridade do Espírito Santo de Deus venha a ser limitada pela nossa mediocridade. Mas tem homens cheios de promessa, que eram para ser libertadores, que eram para ser rompedores, que eram para ser intercessores, mas que decidiram viver medíocres. Ninguém tem responsabilidade sobre uma pessoa medíocre e que decide viver a escória e comer do pó de Satanás. Mas tinha chamado. Muitos têm chamados. Você quer ver o maior celeiro de ministérios que existe? A maior quantidade de projetos que existe? Cemitério chama. Pessoas que não tiveram autoridade, poder, resiliência para viver o dia mal e confiar no Senhor, enterraram seus ministérios, enterraram seus chamados. O que você vai fazer com o seu? Nós temos que entender, cara, que nós temos que exercer a autoridade em todas as esferas da nossa vida. Espera aí. Quando nós olhamos sobre autoridade, quando nós olhamos sobre poder, automaticamente nós começamos a ver quem? Me vem à mente na hora Sansão. Cara, ele tinha chamado. Ele era um nazireu. Ele tinha um voto de nazireado.
Ele era um cara poderoso. A palavra de Deus diz que com uma queixada de burro ele matava quantos gordinhos? 180 soldados com uma queixada de burro. Não era um anjo, era Sansão, era um homem. 180 soldados com uma queixada de burro. Só que aí quando a gente começa a ver sobre Sansão, a gente começar a entender que Deus deu poder, Deus deu autoridade, mas ele passou a não exercer a autoridade sobre as suas vontades. E um homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, é aquela que exerce a autoridade exatamente sobre os pontos de dificuldade. Eu tenho autoridade sobre o jiló, eu não como ele. Engraçadão. Quero ver se tem autoridade sobre aquela pizza de queijo vazando dos lados. Sobre o jiló é fácil. O que você está fazendo, pastor? Você está viajando? Não. A gente ter autoridade é sobre as coisas que geram tentação sobre a nossa vida, sobre as coisas que fazem nós perdermos o foco e olhar para a tempestade, olhar para o tempo ruim, olhar para a dificuldade, olhar para o dia mau. Quando nós falamos em autoridade, nós temos que entender que a autoridade é gerada quando nós dizemos não, mesmo em meio a dificuldades. Cara, peraí. A palavra de Deus diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Então eu quero te falar uma coisa. Não interessa como você entrou aqui. Não interessa se você já teve chamado, foi líder de célula, falou em manto, entregou repepé, pegou foguetinho, busca pé santo. Não interessa. Não interessa o que você fez até hoje, interessa o que você vai fazer daqui para frente. Não interessa se você falou assim, cara, eu não tive autoridade sobre as minhas vontades sexuais, eu não tive autoridade sobre os meus próprios anseios, eu não tive autoridade sobre a minha mente e caí na pornografia, eu não tive autoridade sobre o meu corpo e caí em adultério, eu não tive autoridade sobre a minha mente e eu perdi a minha promessa, eu não tive autoridade e eu caí numa desgraça. Cara, não interessa, o Espírito Santo de Deus, ele diz, é melhor o fim das coisas do que o princípio. O Espírito Santo de Deus, ele não quer saber quais foram as suas falhas até entrar aqui. Ele quer saber qual é a tua decisão daqui para frente. Cara, Sansão, ele era nazireu e ele era um juiz da sua época. Quem sabia disso? Sansão era um juiz. E ele era temido pelos seus inimigos. E ele recebeu promessas de Deus. Ele foi consagrado, ele foi separado como nazireu. Mas, cara, ele passou por situações que mostraram as suas fraquezas. E aí a gente tem que entender, a segunda esfera é esperar o tempo de Deus. Porque nós somos muito imediatistas. Nós somos homens que a gente não sabe esperar o tempo de Deus. E pior que a gente sempre fala que o tempo de Deus é perfeito. Mas a gente não vive isso. A gente não sabe lidar com a ansiedade. A gente não sabe lidar com as frustrações. É quando a gente acaba não sabendo olhar para as promessas e nós olhamos só as condições. A gente passa a olhar para as coisas que assolam os nossos dias. A gente passa a ver o carro batido. A gente passa a ver as condições dos nossos filhos que muitas vezes estão enfermos.
A gente passa a ver o dia mau, o desemprego, a gente passa a ver a solidão. Ah, Deus me prometeu uma família, ah, Deus me prometeu uma esposa, ah, Deus me prometeu algo poderoso. Só que a gente olha decepção, desilusão, frustração. E aí vai o tontão e faz que nem Sansão. Rimou. Vai lá e procura uma Dalila. Vai lá e entrega o coração para qualquer imbecil que bate a porta. Esquece das promessas. Esquece do chamado. Esquece do que Deus prometeu. Esquece do que Ele instituiu para você. Porque nós somos imediatistas. E a gente acaba sendo ansioso. A gente tem medo de não viver os planos de Deus porque a gente coloca condições, a gente coloca tempo. E a gente fala assim, cara, está passando tanto tempo, eu não estou vivendo o meu chamado ainda. Jesus, mas o que falta acontecer? Eu já tenho tantos anos, nem engravidei ainda. Senhor, mas eu vou começar agora o meu chamado. Quando Deus me levar para onde Ele tem que levar, o que Ele vai fazer? Eu vou estar como? Eu fiquei amarrado tanto tempo na minha vida, em condições, em enfermidades, de hospitais em hospitais. Quantos anos que foram perdidos na minha vida? Será que eu vou conseguir fluir no que Deus quer que eu flua? E o Espírito Santo diz assim para você: não andeis ansiosos por coisa alguma. Para de pensar naquilo que você ficou preso. Para de pensar nas suas frustrações. Para de pensar nas suas dores. Para de pensar nas suas dificuldades. O Espírito Santo de Deus, Ele não olha as circunstâncias, Ele não olha a tua dificuldade, Ele não olha a tua idade, Ele olha as promessas dEle sobre a tua vida e o teu posicionamento. Deus prometeu um filho a Abraão. Ele não soube esperar o tempo de Deus. Olhou para Sara. Sara riu. Por que Sara riu? Primeiro, pela idade. Segundo, olhou Abraão. Falou assim, Abraão tá borracha mole já. Não tinha Durateston na época. Então, gente, sabe como que é, né? Abraão tá... Ela olhou e falou assim... Ela falou assim, até apitou, né? Falou, quanto tempo que você não vê, Sara? Eu falei, filho? Tirando a brincadeira de lado, Sara riu, é verdade. Sara riu. Por que você acha que ela riu? Cara, era impossível. Assim como às vezes a gente recebe uma promessa e a gente ri. Ei, Jesus, é impossível. Eu não vou viver. Só que Abraão, ele quis burlar o processo e fez um filho com Agar. Às vezes a gente burla o processo. Deus promete uma família. Deus promete ministério. Deus promete e a gente vê não acontecer. E a gente tenta pegar atalhos no processo. Deus não é Deus de atalhos. E a gente se apega tanto à ansiedade. A gente se apega tanto pensando no futuro. A gente se apega tanto olhando as circunstâncias. A gente se apega tanto pensando no que pode não dar certo. E a gente não vê o tamanho do nosso Deus. E aí, cara... Eu acho sensacional Davi, né? Davi, ele é um cara espetacular. Porque Golias chegou para ele e falou assim, ixi, eu pedi um soldado, vocês estão mandando um moleque? Eu pedi um soldado para que viesse pelejar comigo, vocês estão mandando uma criança? Porque Satanás, ele vai te afrontar sim. Que
Deus te prometeu um ministério, Deus falou que você tinha autoridade de cura, Deus te deu autoridade sobre ministérios, só que hoje a tua vida sentimental está falida, só que hoje você está paralisado. Satanás, ele tenta soprar na tua mente que a tua vida foi frustrada, que o teu ministério foi frustrado, que o teu casamento foi frustrado. Mas você sabe o que Davi diz? Quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Sabe o que ele falou? Os circuncisados eram os homens que tinham aliança com Deus. Naquele momento ele falou: quem é esse cara sem aliança para enfrentar um povo aliançado com Deus? Ele olhou o tamanho dele, olhou o tamanho de Golias e falou assim: o que esse pequenininho acha que é? Gente, era a mesma coisa que a gente falar: Tiaguinho, pega o Kelvão, Tiaguinho. Era a mesma coisa. Mostra a plaquinha do tempo para ele. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa que o Tiaguinho chegar e falar assim: quem é você, circunciso? Assim, não, cheirou cola e comeu a lata inteira esse aí, cara. Só que Davi era louco? Não. Davi, ele conhecia o Deus da promessa. Davi conhecia o Deus da aliança. Davi verdadeiramente conhecia o Deus do impossível. E você conhece? Se você conhece, por que você está se apegando à tua ansiedade? Deus tem poder para transformar a tua família, a tua causa, o teu trabalho. Não adianta você tentar colocar para Ele o que dá e o que não dá. Jesus, aqui não dá mais. Jesus, essa situação dá, essa situação não dá. Ei, para de falar o que Deus pode e não pode fazer. Você pode ser vítima de uma mudança ou agente dela. Você escolhe o que você será. Mas eu sei o que eu sou, porque na presença de Deus, Ele diz que eu sou mais do que vitorioso. Então eu tenho que entender que ser alguém cheio de autoridade não é viver o propósito de Deus na minha vida de qualquer forma, mas é renunciar às minhas paixões. É fazer a minha parte, do que a parte dele ele já fez. Então a terceira esfera é saber lidar com as frustrações. A gente não sabe lidar bem com as frustrações, isso é um fato. E a gente tem que saber que Deus, Ele chama pessoas para serem rompedoras e não medíocres. E como você sabe que alguém é forte, como você sabe que alguém é poderoso, como você sabe que alguém tem autoridade? Quando é colocado um padrão de medida. Senão é muito fácil. Dentro do bodybuilder é isso. Você olha alguém e fala assim: caraca, o fulano tá grande, hein? Definido, pá. Só que normalmente o que eles falam é: só vem em cima do palco. Porque aí você vai ter o padrão de medida dos outros. Uma coisa é olhar alone, outra coisa é olhar perto dos outros. O que você quer dizer? Não adianta eu falar que alguém é poderoso. Ele tem unção. Qual é o padrão de medida que você está olhando? Aonde que ele foi provado? Aonde que ele foi testado? O que ele renunciou? O que ele disse não? O que ele soube esperar? Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer de nós homens e mulheres rompedores. Mas a gente não sabe lidar com a frustração. Sansão não soube lidar com a frustração. Ele estava frustrado porque ele queria uma esposa, ele queria uma família. Ele não achava, ele resolveu procurar onde? No meio dos gentios. E as coisas em nossas vidas acontecem sim com um propósito. Até os males. Mas uma das características de alguém que exerce sua autoridade é que a sua fé não é abalada nos contratempos. A sua fé não é abalada no tempo mau. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender que a nossa fé não pode ser abalada quando tentam te paralisar durante o tempo mau.
Porque é fácil falar que a gente é fiel. Até a nossa fidelidade ser colocada em prova. Sou fiel, é? O cara chega e fala assim, nossa, eu sou fiel. O cara, você olha pro cara, o cara parece o Rodela. Aí é fácil ser fiel. Jesus, o que vai querer? Ele nem o Satanás, o cara joga de volta. Aí eu sou fiel. O cara parece o Rodela, sai fora. Véio. Fiel como? Como que não vai ser? Aí é difícil não ser. Mas, cara, a nossa fidelidade vai ser provada. E é no dia mau que a gente vai provar a nossa fidelidade. É na frustração que a gente vai mostrar quem nós somos diante de Deus. É quando tudo diz que não, que a gente vai mostrar o poder da nossa aliança. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender exatamente isso. É quando as circunstâncias tentam nos paralisar e vai mostrar a nossa fidelidade com Deus. As frustrações deixam a gente mais fraco. As frustrações abatem a alma. A palavra de Deus diz, do que te abates, ó minha alma? Do que te perturbas dentro de mim? Ou seja, Davi estava no momento de paralisia, Davi estava no momento de perturbação, Davi estava com a sua alma abatida, Davi estava completamente frustrado, mas no momento de frustração, foi quando dentro de uma caverna, ele levantou os seus valentes, e ele se mostrou ainda mais forte do que antes. Eu quero que você venha entender exatamente que o dia mau chega, a frustração chega, a ansiedade vem. Nós éramos homens e mulheres tão ignorantes, que a gente falava assim, nossa, o fulano está com depressão, está cheio do capeta. Ah, cheio do capeta, eu tirar o teu capeta na mão na fuça. Você vai ver, desencapetamento na burdoada. Elias era o que então? Ou vocês não sabiam que Elias era depressivo? Davi ficou depressivo. Só que o Senhor mandou anjos alimentar Elias debaixo do pé, debaixo da árvore. Foi dentro de uma caverna, no momento de depressão, que Davi levantou os seus valentes. Às vezes, o momento mau, a depressão, a tristeza, é inevitável. Mas o que determina o homem e a mulher de Deus que você é como você vai sair de dentro dela. Se vai te fazer ainda mais forte, ou vai te fazer um frustrado, um derrotado. Se você vai decidir viver o propósito de Deus sobre a sua vida, se você vai sair mais forte do que você entrou, ou se você vai desistir. Cara, eu quero que você venha entender que você não pode negociar o que Deus tem sobre a sua vida. Sansão, ele não negociou o que Deus tinha sobre a vida dele. Sansão não negociou a autoridade dele. Sansão não negociou o nazereado dele só quando foi cortado o seu cabelo. Não foi isso. Sansão, ele começou a andar na linha do pecado, na linha de romper a sua aliança. E aí a gente começa a entender o que aconteceu com Sansão. Ah, porque Sansão cortou o cabelo e ele perdeu as suas forças e perdeu a aliança com Deus. Opa, não foi só isso não. No contexto sobre o nazereado, a gente pode ver que o voto do nazereado não era somente um corte de cabelo, mas era um propósito de vida. Ou seja, ele não podia tocar em nada morto. Em nada morto. Só que sabe o que aconteceu? Sansão foi buscar mel
dentro de um leão morto e ainda deu mel para os seus pais. Às vezes, nós queremos ser homens e mulheres de Deus, cheios de aliança e de autoridade. Só que nós brincamos com o pecado, porque o pecado parece doce. Ele sacia a nossa alma, mas as consequências são amargas. Então, peraí. Sansão não perdeu a aliança dele num corte de cabelo. Ele já vinha tocando na morte. Se você entrou aqui nessa noite, flertando e tocando na morte, para hoje. Porque Deus vai colocar um ponto final na tua brincadeira com Deus. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair. E é só uma decisão. Eu quero que você venha entender exatamente que você não vai viver a esfera de autoridade que Deus tem para você viver, se você não cumprir as 4 esferas. E qual é a quarta? A esfera da renúncia. Quem nunca renunciou por amor, verdadeiramente nunca amou. Se você nunca teve que renunciar nada por Deus, você não ama Deus, você prostitui Deus. Que palavra forte, pastor. Você não pode falar isso. Não, forte é o que você faz, prostituindo o evangelho. E aí você usa Deus só no momento de prazer, só no momento quando tudo está bem, só no momento quando você quer passar um momento bom. E aí quando você tem que renunciar por amor a Ele, você não faz. Quem nunca renunciou por amor, verdadeiramente nunca amou. Uma pessoa cheia de autoridade, ela demonstra o teu poder, não somente sobre o que ela pode fazer. Uma pessoa cheia de autoridade, ela não demonstra a sua autoridade só perante as suas realizações, mas ela também demonstra a sua autoridade quando ela diz não. Então, quando nós olhamos sobre Sansão, a gente pode ver que ele ia numa linha de isso não é errado, isso eu posso fazer, isso não é errado, isso eu posso fazer. Sansão, ele não podia tocar em nada morto, mas ele preferiu dar um rolê, olhou o que parecia ser doce e falou, pelo menos eu não estou cortando o cabelo, mas eu estou desfazendo algo que Deus mandou eu não fazer. Cara, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, não levantando homens e mulheres medíocres, mas guerreiros, intercessores, profetas. O Espírito Santo de Deus, ele não está levantando meninos, mas homens. E aí a gente tem coragem de cantar. Maranata, vem Jesus. Cara, a hora que a gente fala Maranata, a gente está falando que Deus vem buscar uma noiva, e Deus não é pedófilo. A noiva não é imatura, não é uma noiva criança, é uma noiva madura, é uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula. Quando nós falamos que Deus vai buscar a sua noiva, quando nós falamos sobre estar prontos para Deus vir, nós estamos falando em gerar a promessa de Deus em uma noiva madura. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos entender exatamente o que falta
nós entregarmos ao Senhor. O que falta nós renunciarmos? Às vezes, aquilo que aparenta não ter mal nenhum está tomando a nossa mente. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, às vezes ele pede coisas que parece que não tem nada a ver. Mas ele sabe aonde pode preceder a nossa queda. O que parece saciar a tua vontade e que ele pede? O que parece ser gostoso, doce, mas tem cheiro de morte? Assim como o mel que Sansão tocou. O homem e a mulher, cheios de autoridade e poder de Deus, devem exercer mudança e não ser mudado por situações. É uma parada muito louca. Mas a gente fala tanto na força, no poder, na autoridade, em ser agentes de mudança. E a gente dá desculpas pela nossa queda e a nossa fraqueza por causa do ambiente que nós estamos. Não, mas sabe por quê? Eu não estou bem, porque eu estava num lugar, porque o ambiente do meu trabalho é horrível, porque o lugar que eu estava era um ambiente satânico, porque a atmosfera do lugar... Opa, peraí. Que porcaria de homem que eu não sou um homem que altera o ambiente e a atmosfera profética de onde eu estou. Então, peraí, a palavra de Deus diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu teria por herança, eu teria por direito, eu conquistaria. E aí, de repente, quando é para o meu bel prazer, eu não assumo as minhas responsabilidades e eu entrego para o meu meio que eu estou. Mas sabe o que é, cara? É que onde eu moro é sempre tão difícil. É que onde eu moro tem tantas dificuldades, tantos amigos que me cercam. Ah, porque no meu trabalho só tem treva. É verdade, você, coitado dos teus amigos, né? Que os teus amigos encontrem um crente de verdade um dia. Ai, sabe por quê? Cara, para de dar desculpa, assuma as suas responsabilidades. Mude o ambiente de onde você está. Seja um catalisador da glória de Deus, aonde quer que você pise. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha entender que a guerra principal Ele já venceu sobre principados, potestades, dominadores das trevas. Cara, quando a gente fala em guerra espiritual, quando a gente fala em batalha espiritual, isso é o começo de uma palavra já da semana que vem, tá? Essa aqui é só a introdução. Quando a gente fala de guerra espiritual, dá a impressão que a gente está falando de o bem contra o mal. Não existe o bem contra o mal. O bem já venceu. A cabeça do Satanás já foi esmagada na cruz do Calvário. Agora, a principal luta é contra a nossa alma. As nossas dificuldades, a nossa renúncia, o nosso não. As nossas próprias situações que paralisam as nossas vidas. O Espírito Santo, Ele te levantou como um adorador. E sim, você passou por traumas, desgostos, situações. Mas até quando você vai viver essas frustrações? Você entrou na caverna, você já entrou. Você já pediu a morte, você já pediu. Você já viveu o luto. Você já viveu o dia mal, assim como Davi, assim como Elias. Agora eu quero saber como você vai sair de lá. Não é mais para você ficar lá e você já sabe disso. Eu estou falando isso profeticamente para alguém que entrou aqui hoje. Não é tempo mais você ficar na tua caverna. Toma essa decisão hoje. Nós temos um Deus que tudo pode, poderoso. Seus olhos a fogo. Eu lembro que a Manuela de pequenininha já cantava.
Quando ela falava, os seus cabelos são brancos como a neve, e ela cantava, dançava, mano. Os seus olhos, fogo! Ela fazia assim com a mãozinha. O Tico, que não sabia nem. E cara, quão poderoso que é o nosso Deus. O quão às vezes nós temos que ter a confiança de uma criança. Por que eu falei da Manuela? Só porque eu tô com saudades que ela tá fazendo Enem? Não, não é isso não. É porque às vezes Deus já usou a boca dela para falar comigo. Situações que eu estava abatido, que eu estava apático, que eu estava pensando, pastor, você também? É, gente. Eu defeco fedido também. Não é só flores, não. Ó, você viu que eu já fui mais... Agora eu tô fino, é defecar. E aí, às vezes, abatido, às vezes o Espírito Santo usava a boca da Manuela. Pai, Deus não é todo poderoso? Vamos orar. Eu falei, nossa, Jesus, tapa na cara. 1 ano e meio, desse tamanho assim, ó. Sabia nem andar direito, dando um tapa na minha cara já. Vamos orar, pai. Deus não é o Deus Todo-Poderoso, querendo dizer. Cadê tua fé? Quero que você entenda. O Espírito Santo de Deus, ele quer que você venha exercer domínio. Exatamente sobre as áreas da tua dificuldade. Ele já venceu por você. Eu quero que você hoje venha entender que a tua autoridade está sobre aquilo que você vence. Eu não quero mais que você venha ser vencido pelo medo, pela vergonha, pela dor, pela ansiedade. Talvez você entrou aqui e você sofreu muitos ataques como Sansão. Talvez algumas perdas que você teve soou como derrota, mas não foram. Foram livramentos. Estou falando isso profeticamente. O Espírito Santo de Deus, ele deu livramentos para muitas pessoas que soou como derrota. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos entender de uma vez por todas se nós estamos posicionados até o mal, o Senhor tem propósito. Sansão, ele foi amarrado, furaram os olhos de Sansão. E para que furaram os olhos de Sansão? Cara, Sansão sem força, ele já era super perigoso. O que os seus inimigos falaram? Bom, eu vou tirar dele, então, além dele não ter força, o seu poder de ataque e de defesa, furando os olhos dele. Como que ele vai manejar uma espada, como que ele vai atacar e como ele vai se defender? Furaram os olhos. Ou seja, quando você vazava os olhos do soldado, você deixava ele inútil. Você deixava ele inutilizado. E hoje, o Espírito Santo de Deus, ele quer te perguntar hoje: aonde o inimigo das suas almas está tentando vazar os seus olhos? É no teu casamento? É nos seus sentimentos? É na tua área sentimental? É no teu ministério? Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos entender que Sansão, longe do propósito dele, não passava de um bobo da corte. Os filisteus colocavam ele para empurrar aquela moenda, enquanto as pessoas tiravam o sarro dele, zoavam ele e chamavam ele. Traz o bestão lá para a gente zoar ele. Aí traziam Sansão. Quando nós não estamos no propósito que Deus quer que nós estejamos, nós viramos chacota do inferno. E naquele momento, Sansão, ele entendeu que ele negociou a sua autoridade.
Naquele momento, Sansão, ele entendeu que ele não negociou a sua autoridade só quando ele pecou. Não foi só quando cortou o cabelo. Ele já negociava a sua autoridade bem antes. Quando Deus falava assim, ei, não toca em nada morto, e ele tocou. Quando Deus falou assim, ei, eu tenho preparado para você a mulher da tua aliança, ele foi procurar lá fora. Besta, retardado. Ô Jesus, me perdoa. Está sendo gravado. Cancelamento nível 5 agora. Parece 5 estrelinhas GTA, tá eu lá. Aí ele foi lá, cara. Atrás do quê? Da mulher que não era da aliança dele. Ou seja, Sansão, ele não teve a sua aliança rompida só quando foi cortado o teu cabelo. Ele teve processos de rompimento de aliança. E aí ele começou a entender aonde que ele perdeu a sua autoridade. E aí no momento de arrependimento, no momento em que ele não podia mais usar a sua autoridade, ele orou. Deus te chamou como um profeta, como um ativador de futuros. Quem sabe como um pastor, intercessor, um libertador. Deus te chamou como um ministro e boca profética para muitas gerações. Deus te levantou com a autoridade dos céus para mudar sentenças de famílias. Por que você está deixando com que os seus inimigos furem os seus olhos? Será que só você não está percebendo? E quando o inimigo fura os seus olhos, você não passa de um palhaço nas mãos de Satanás? E o pior de tudo é o idiota que acha que está abafando. Está no meio da galera, todo mundo rindo. Todo mundo está rindo. Está rindo de você, imbecil. Porque quando nós fugimos do propósito, a gente não passa de chacota. E aí quando Sansão percebeu, ele fechou os seus olhos e orou. Se de alguma forma você entendeu que você tem negociado a sua autoridade, se de alguma forma você entendeu que você negociou a tua autoridade, às vezes pelo medo. Às vezes você tem negociado a tua autoridade pela ansiedade. Às vezes você tem negociado a tua ansiedade pela frustração. Às vezes você tem negociado a tua autoridade por uma falta de perdão. Às vezes você tem negociado a tua autoridade por uma decepção sentimental. Às vezes você tem negociado a tua autoridade por uma perda financeira. Às vezes você permitiu com que Satanás furasse os seus olhos e negociasse a sua autoridade por 10 minutos de prazer na cama. Por um lixo de uma pornografia. Por um dinheiro fácil. Às vezes a gente deixou com que Satanás negociasse com a gente a nossa autoridade. Pela frustração da demora das promessas. Porque nem sempre a nossa autoridade ela é negociada só com o pecado. Às vezes, nós nos frustramos com a demora. E a gente negocia a nossa autoridade. E aí os nossos olhos são vazados. Você perde a tua autoridade de guerreiro. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas, se de alguma forma, assim como Sansão orou, Deus, devolva a minha autoridade e as minhas forças, só mais dessa vez, para que esse povo não zombe mais o seu nome. Me devolva as minhas forças agora, Senhor,
para que o teu nome seja glorificado. A palavra de Deus diz que Deus devolveu as forças para Sansão. Sansão foi colocado no meio de duas colunas do templo. E com as forças devolvidas, ele derrubou o templo. E ele matou todos os inimigos do povo de Deus. Ele matou mais em sua morte do que em toda a sua vida. Eu quero que agora você feche seus olhos. E se por um momento de fraqueza, de ansiedade, você tem negociado a tua autoridade, o teu chamado, você clame ao Senhor agora. Se por algum momento você teve os seus olhos furados por decepções, por mágoas, agora é a hora de você fazer assim como Sansão: Senhor, só mais essa vez me devolva a minha autoridade. Eu não sei o que você passou durante a semana, mas eu sei que o inimigo tentou furar os seus olhos, tentou acabar com a sua esperança, tentou acabar com a tua família, tentou acabar com o teu chamado. Ele tem tentado frustrar os nossos sonhos. Mas agora, de olhos fechados, você vai clamar: Senhor, me devolva a autoridade que eu negociei, Pai. Eu negociei por causa do medo, das minhas decepções, da minha ansiedade, do meu pecado. Eu negociei assim como Sansão, me deitando com quem eu não devia. Eu negociei pelo dinheiro fácil. Eu negociei, Pai, a minha autoridade por causa de decepções ministeriais. Porque eu olhei para o homem, Pai, e parei de olhar para Ti. Eu não sei por que nós entregamos e negociamos a nossa autoridade. Mas agora, de olhos fechados, entrega para o papai. Durante essa adoração, eu quero que você venha entregar para Ele as suas dificuldades e pedir de volta a sua autoridade.